Oi, eu sou o professor Rodrigo de Souza, professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação, graduado em Letras Português e Latim pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduado em Ensino de Português para Estrangeiros pela PUC-Rio. Estou aqui para mais uma aula de literatura e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre o quientismo. Hoje a gente vai entrar na carta do Pero Vaz de Caminha, vai ver o que ele escreve nessa carta, por que ele escreve daquela maneira, quais são as suas intenções e vamos destacar as partes mais importantes para a gente entender de uma vez o que é esse texto, o que é a carta de Pero Vaz de Caminha, o que é a literatura de informação. Vamos lá! Boa noite, tudo bem com você? Muito bom encontrar você aqui de novo para a nossa segunda aula de literatura. Agora estamos falando sobre o quientismo na parte 2, na nossa segunda aula de quientismo, tá bom? E para a gente começar a falar desse assunto, ou para a gente dar continuidade ao assunto quientismo, eu trouxe aqui uma revisão rápida do que a gente viu na aula passada, só para a gente não perder aí o fio da meada, tá? Se você assistiu a aula passada, você vai lembrar o seguinte, que a gente falou que o mundo teve um período chamado Idade Média, tá? O período do medievalismo. Só lembrando que isso é um período, vamos dizer assim, do mundo, tá? O Brasil não passou pelo período medieval. Quando os portugueses chegaram aqui, já estávamos no chamado Renascimento, tá bom? E vimos que o Renascimento provocou grandes transformações na sociedade, grandes transformações na forma de pensar do ser humano e, graças a essas transformações, surgiram as chamadas grandes navegações. E uma dessas grandes navegações proporcionaram ao europeu conhecer outras culturas, outros povos. Uma dessas grandes navegações culminou com a chegada dos portugueses ao Brasil. Chegando os portugueses aqui, surge aquela figura que a gente já conhece, que é a figura do Pero Vaz de Caminha. A ele foi dada a missão de escrever os seus relatos, os relatos de viagem, descrever o Brasil, essa nova terra, para o rei. Dizer para o rei: olha, senhor rei, olha, vossa alteza, encontramos aqui tal e tal coisa. E é muito bom, o lugar é muito bom. Pode vir pra cá. Tem uns índios ali, um pessoal meio agressivo, pessoal que tem umas flechas ali, uns arcos, mas no final eles acabaram virando nossos amigos. Eles começaram um pouco perigosos ali no começo, mas depois reconheceram a nossa superioridade enquanto europeus. E agora eles estão mansinhos. Então, Alteza, pode vir pra cá que o senhor vai se dar bem. Então foi mais ou menos isso que ele disse lá na carta. A missão dele, o objetivo dele era provar pro rei que, ó, tá tranquilo, pode vir. Tá bom? Então ele fez isso através da carta chamada Carta de Achamento do Brasil, que, como falamos na aula passada, compõe o que a gente chama de literatura de informação. Então, só para lembrar que a literatura de informação é composta pela carta do Pero Vaz de Caminha, também por outros textos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E importante lembrar também o que a gente chama de quientismo, tá bem aqui em cima, ó. O que a gente chama de quientismo não pode ser considerado uma escola literária. Como a gente tem o romantismo, o realismo, o naturalismo, o modernismo, tudo que a gente vai estudar daqui para frente. Mas, por enquanto, não temos uma escola literária. Temos um período histórico, mas que tem alguns textos importantes historicamente, importante para a história do Brasil, que hoje em dia são estudados como textos literários. Mas ainda não começou
de fato a literatura no Brasil. Vamos para a carta, vamos para finalmente, sem mais delongas, ver o que diz essa tal carta. Por que essa carta é tão importante, o que ela tem de valioso ali no seu conteúdo. Vamos ver agora. Então você vai ver nesse lado do quadro aqui que eu separei, eu já tinha dito isso na outra aula inclusive, né? Eu separei aqui alguns pontos que eu considero mais importantes na carta, que a gente vai ler alguns trechos. Eu separei aqui esses pontos e, por exemplo, primeiro ponto, saudação ao rei. O iniciozinho da carta, né? O Pero Vaz cumprimentando ali Vossa Alteza, cumprimentando ali o rei de Portugal, e você vai acompanhar, ó, aqui do lado. Olha aqui do ladinho que a carta, o comecinho tá aí pra gente ler. O Pero Vaz começa assim, olha aqui. Senhor, posto que o capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a Vossa Alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a Vossa Alteza. Ou seja, também, assim como outros, também vou dar a minha visão, vou falar também sobre essa nova terra, essa terra que nós encontramos aqui. Não deixarei também de dar disso minha conta a Vossa Alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Ele aqui é até bonitinho, né? Ele é bem modesto, bem humilde. Não, também vou falar, mas eu confesso que a minha habilidade em fazer isso é muito pior que a dos outros, que também vão escrever a Vossa Alteza. Não é bem verdade. Ele escreve muito bem. Muito bem. Mas ele continua. Tome Vossa Alteza, porém, minha ignorância por boa vontade. Então, Vossa Alteza, entenda que a minha ignorância, apesar de eu ser ignorante na arte de escrever, eu estou fazendo com muito boa vontade. E creia bem, por certo, que para aformosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha só, Vossa Alteza, eu vou escrever aqui, tá? Não quero deixar a carta mais bonita nem mais feia. Vou escrever aqui apenas aquilo que vi, e olha só, e aquilo que me pareceu. Ou seja, eu vou escrever aquilo que vi e vou escrever as minhas impressões, o meu ponto de vista particular, subjetivo, sobre algumas coisas. Aí é o ponto mais importante, ele já começa a deixar pistas pra gente que esse relato não tem nada de objetivo. Ele vai, em muitos momentos, opinar, ele vai dar a interpretação dele sobre certos eventos. E ele continua. Aqui no ponto 2, é o momento em que ele vai falar do descobrimento, é o momento em que ele vai relatar o momento, a hora em que eles chegam aqui no Brasil. Isso é de uma importância sem tamanho. É quando a gente percebe ali em texto, em aquilo registrado, o momento em que o Brasil é achado pelos portugueses. Terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, ou seja, dia 21 de abril, terça-feira, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas. Então, na terça-feira, dia 21 de abril, vimos ali umas terras ainda desconhecidas. E quarta-feira seguinte pela manhã, ou seja, quarta-feira seguinte, dia 22 de abril de 1500. E quarta-feira seguinte pela manhã topamos aves a que chamam furabuchos. Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra. Ou seja, no 22 de abril, no dia 22 de abril, vimos essa tal terra nova. Ao Monte Alto, o capitão pôs nome, o Monte Pascoal e a terra da Vera Cruz. Então, gente,
Você está tendo a noção da importância desse relato, da importância desse texto, especialmente esse trecho? É um momento em que está ali, você pensa, não tinha nem traços da civilização que a gente tem hoje. Tinha lá os índios, claro, com sua cultura, sua religião, seus costumes, etc. Mas o que a gente tem hoje, né, como uma civilização moderna, vamos dizer assim, não havia isso. E o primeiro passo foi dado aqui, no dia 22 de abril de 1500. Aí, vamos seguir aqui para o momento em que Pero Vaz vai descrever os índios. Ele vai falar como são os índios fisicamente e como eles se vestem. Olhadinha aqui no lado de novo. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Então ele está falando aqui que os índios são pardos, né? Mais moreninhos, com a pele meio avermelhada, com mais ou menos a ideia de tonalidade de pele de índio, dos índios que a gente tem hoje. Aquela pele mais moreninha, né? Andam nus, sem nenhuma cobertura. Isso a gente sabe. Inclusive vimos isso na aula passada no poema do Oswald de Andrade, chamado Erro de Português, que vai estar aí na descrição daqui a pouquinho. Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ou seja, os índios andam nus e para eles é normal. Mostrar o corpo é tão comum para eles como mostrar o rosto. É isso que o Pero Vaz diz aqui. E ele continua. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Então já viu aquela imagem do índio com o lábio inferior aqui perfurado com osso? É exatamente isso que ele está fazendo. Está descrevendo exatamente isso. E ele fecha. Os cabelos seus são corredios e andavam tosquiados de tosquia alta, mais que de sobrepente, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. Tá clara a imagem que ele quer passar aqui. A pele moreninha, avermelhada e aquele cabelo lisinho, cortado aqui do lado. Aquela típica imagem que a gente tem do indígena. Tá dito aqui, tá descrito aqui com as palavras do Pero Vaz. Em seguida, ele vai falar agora da sua visão sobre alguns acontecimentos. Isso aqui é importantíssimo, que é aquilo que eu falei no início, ele vai falar agora do seu ponto de vista em relação a algumas atitudes dos índios, como ele interpreta certas atitudes. Olha só. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão nem a ninguém. Então os índios entraram, não cumprimentaram, não falaram, nem falaram com o capitão. Olha que absurdo, né? Porém, um deles pôs olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Então o índio começa a apontar para o colar, para as peças de ouro dos portugueses e começa a apontar também, aponta para o colar e aponta para as montanhas. E olha a interpretação do Pero Vaz, como se eles quisessem aí dizer que lá tem ouro. Então eles estão dizendo para a gente que a gente pode ir lá pegar. Isso é extremamente subjetivo. Primeiro, a gente não sabe nem se isso aconteceu de verdade. E segundo, se aconteceu, quem garante que era isso que os índios queriam dizer? Mas lembrar que o objetivo do Pero Vaz é dizer para o rei que pode vir que é um bom negócio. Então, é interessante para os seus objetivos colocar as coisas dessa maneira. E ele continua. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Então é como se os índios dissessem, então essa prata aqui, esse objeto de prata aqui, lá na terra tem isso aí, pode ir lá pegar. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo.
tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que os havia ali. Então, os portugueses, alguém deu um papagaio para o índio, né? E o índio pegou, gostou do papagaio. Ah, ali tem papagaio também. Nós temos aqui também. Mostraram-lhes um carneiro. Não fizeram caso, então eles nem aí pro carneiro. Mostraram-lhes uma galinha. Quase tiveram medo dela. Não lhe queriam pôr a mão e depois a tomaram como que espantados. Viu um deles umas contas de rosário brancas, ou seja, um colar de rosário, né? Um símbolo do catolicismo, né? Acenou que lhes dessem, folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Então ele diz que o índio foi lá, viu umas contas de rosário no pescoço de um português e pediu ali, colocou logo no pescoço. Ou seja, preste atenção, ele está dizendo que o índio espontaneamente se apegou, gostou de um símbolo religioso, um símbolo do catolicismo e tomou para si. Então já indicando aí que os índios estão suscetíveis a aceitar a religião católica. Depois tirou-as e enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como que dizendo que dariam ouro por aquilo. Olha só que audácia na interpretação do Pero Vaz. Ele diz que os índios gostaram de algumas peças ali que os portugueses apresentavam e diziam, como se dissesse, olha, gostamos dessas peças aí, vamos trocar, me dá esse rosário aí e você pode pegar o ouro ali que tem na terra, sem problema nenhum. Olha a interpretação, a subjetividade de que eu tô falando o tempo todo. Acompanha aqui do lado. Ao domingo de Páscoa pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. E ali com todos nós outros fez dizer missa, a qual foi dita pelo padre Frei Henrique, em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que todos eram ali. A qual missa, segundo meu parecer, então, a questão da subjetividade aparecendo nesse momento mais uma vez. Segundo meu parecer, segundo o meu ponto de vista, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Então, além da questão do ponto de vista aqui que a gente está destacando, olha também esse detalhe, não sei se vocês repararam. A gente está falando aqui da primeira missa realizada em solo brasileiro. Isso é muito importante. Tem até quadro disso. Existe aí o quadro chamado Primeira Missa, né? Vou colocar no link também, depois dá uma olhada. Isso é essencial, é uma parte, um momento muito importante dessa carta, a primeira missa realizada aqui em solo brasileiro. Então, continuando, olha aqui o tópico 5, olha o que eu separei aqui, o momento em que ele vai falar do interesse dos portugueses pelo ouro, ou vai reforçar isso, porque ele sempre está dando pistas, pequenas pistas sobre o que os portugueses querem. E aqui nesse momento, olha o que ele vai dizer, acompanha aqui do lado. Depois andou o capitão para cima, ao longo do rio que corre sempre chegado à praia. Ali esperou um velho que trazia na mão uma pá de almadia. Pá de almadia, na verdade, é um remo, né? Pá é o remo, almadia a gente pode dizer aí que é uma jangada. É uma embarcação de origem africana. Né? Então a pá de almadia seria o remo de uma jangada, tá bom? Falava enquanto o capitão esteve com ele, perante nós todos, sem nunca ninguém o entender, nem ele a nós. É óbvio, né? Os portugueses falam português, os índios tupi-guarani, e é evidente que eles não se entenderam nesse primeiro momento. Nem ele a nós, quantas coisas que lhe demandávamos acerca de ouro, que nós desejávamos saber se na terra havia. Então a gente queria saber se tinha ouro ali. Para isso a gente estava dando coisas para eles. A gente estava dando coisas que às vezes até sem muito valor, em troca da liberação
para que a gente explorasse a terra. E um dos nossos deu-lhe pela pedra um sombreiro velho, não por ela valer alguma coisa, mas por amostra. Essa pedra de que ele está falando aqui é porque esse velho índio a quem ele se refere trazia uma pedra no lábio, aqui presa no lábio inferior, né? Aqui na parte de baixo estava preso, como os ossos que a gente falou lá no início. Esse velho tinha uma pedra aqui, né? E o curioso que o capitão, na verdade, disse para esse velho retirar a pedra. Não, tira essa pedra da boca aí. Aí parece que o índio tira a pedra da própria boca e tenta colocar na boca do capitão. Aí eles começam a rir. Tá um trecho que eu tirei aqui, mas que tá na carta ali. Quando você lê ela completa, você vai ver que tem uma parte ali até, uma tentativa de fazer uma gracinha ali no seu relato. E um dos nossos deu-lhe pela pedra um sombreiro velho, não por ela valer alguma coisa, mas por amostra. Então ele diz que a pedra não valia nada, mas queria ter ali uma amostra, uma coisa física, concreta ali para representar aquela terra. Depois houve o capitão, ou seja, depois o capitão pegou essa pedra, segundo creio, para com as outras coisas a mandar a Vossa Alteza. Então ele diz que pegou a pedra, o capitão pegou a pedra para guardar, para depois mandar para o rei. E eles fazem isso, na carta ele diz que vai mandar várias coisas pro rei olhar, analisar, ver se gosta, né? Então, vamos seguir. Agora, esse trecho aqui é essencial. O tópico 6, a gente vai ver aqui as estratégias de catequização, o começo da fala do Pero Vaz em relação à catequização. Ele vai começar a mostrar qual é o real intuito do rei ao mandar os seus representantes aqui ao Brasil. Dá uma olhadinha aqui. Olha só que coisa sensacional. Enquanto cortávamos a lenha, faziam 2 carpinteiros uma grande cruz de um pau que ontem para isso se cortou. Então eles estão começando a construir uma cruz para botar ali na terra. Lembrando que eles querem colonizar o Brasil. E como é que se coloniza um lugar qualquer? Não é chegando ali e agora estamos aqui, esse lugar é nosso. Não, você tem que impor a sua cultura, você tem que fazer com que as suas coisas, os seus costumes se sobressaiam. E uma das coisas importantíssimas para você se estabelecer num determinado lugar, para você dizer que você colonizou aquele lugar, é impor a sua religião. Então, colocar uma cruz ali simboliza essa conquista, materializa a colonização. Então ele diz: enquanto cortávamos a lenha, faziam 2 carpinteiros uma grande cruz de um pau que ontem para isso se cortou. Muitos dos índios, vinham ali estar com os carpinteiros. E creio que o faziam mais por verem a ferramenta de ferro com que a faziam, do que por verem a cruz. Então ele até acha ele fica até um pouco espantado que os índios chegaram ali perto do carpinteiro, perto da cruz, mas não por causa da cruz. Porque aquela cruz para os índios não significa nada. Então, e segundo o Pero Vaz, eles se aproximam ali para olhar para aquelas ferramentas, porque, na verdade, os índios não tinham ferramentas de ferro, eram só de pedra e madeira. Então ele acha que os índios ficaram curiosos por causa daquelas ferramentas de ferro. E creio que o faziam mais por verem a ferramenta de ferro com que a faziam do que por verem a cruz, porque eles não têm coisa que de ferro seja, e cortam sua madeira e paus com pedras feitas como cunhas, metidas em um pau entre 2 talas, muito bem atadas e por tal maneira que andam fortes, segundo diziam os homens, que ontem as suas casas foram, porque lhes viram lá. Então aqui o primeiro momento ou podemos dizer assim, os primeiros passos da colonização. Eles colocam uma cruz na terra. Ainda sobre a questão da catequização, vamos acompanhar aqui como o texto se segue.
Quando saímos do batel, disse o capitão que seria bom irmos direitos à cruz, que estava encostada a uma árvore junto com um rio, para se erguer amanhã. Então eles construíram a cruz ali e no dia seguinte eles iriam erguer essa cruz. Para se erguer amanhã, que é sexta-feira. E que nos puséssemos todos de joelhos e a beijássemos. Para quê? Para eles, os índios, verem o acatamento que lhe tínhamos. Então eles queriam dar o exemplo para os índios. Olha só, a gente se ajoelha perante essa cruz, a gente beija essa cruz, esperamos que vocês façam o mesmo. E assim fizemos. A esses 10 ou 12 que aí estavam, 10 ou 12 índios que aí estavam, acenaram-lhe que fizessem assim. E foram logo todos beijá-la. Você consegue imaginar isso? Eles pararam em frente à cruz, os portugueses, se ajoelharam, beijaram e fizeram sinal para os índios fazerem a mesma coisa. Os índios foram. Os índios fizeram isso. Será que fizeram? Será que eles já estavam nesse momento aceitando o catolicismo como sua religião e abrindo mão de uma parte importantíssima da sua cultura, que é a sua religião, as religiões indígenas? Será que aconteceu mesmo? Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse e eles a nós, preste atenção nisso, olha isso. Vou repetir. Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse e a eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm nem entendem em nenhuma crença. Então, eles são pagãos, eles não têm nenhuma crença. Como não tem, né? E olha só o que eu chamo de estratégia de catequização. Ele já percebeu, Peruvá já percebeu que seria uma questão de alguém entender o que os índios falam e alguém falar a língua dos índios, né? Ou fazer com que os índios entendam o português para que a mensagem do cristianismo, do catolicismo, fosse passada com mais facilidade. E ele vai continuar, tá aqui. E, portanto, se os degradores que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, ou seja, ele deixou claro agora, é a intenção do rei de catequizar os índios. Segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, a qual praza a nosso Senhor que os traga, porque certo, esta gente é boa e de boa simplicidade, ou seja, basta o Senhor, Vossa Alteza, mandar pessoas que consigam falar com os índios, eles vão virar cristãos na hora. Vai ser muito mais fácil catequizá-los. E imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Então, se Deus deu a essas criaturas bons corpos e bons rostos e nos mandou aqui, não foi à toa, tinha algum motivo, tinha algum propósito. E na visão dele, o propósito era que nós salvássemos essas pessoas. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar a Santa Fé Católica, deve cuidar da sua salvação. Vossa Alteza deve salvar essas pessoas, esses índios. E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. E, segundo o que a mim e a todos pareceu, esta gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã, senão entender-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer como nós mesmos, por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. Ou seja, eles não têm fé nenhuma. Então, se a gente conseguisse entender, se eles conseguissem nos entender, eles seriam cristãos na hora. E bem creio que se Vossa Alteza aqui mandar quem entre eles mais devagar ande, que todos serão tornados ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier,
não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já então terão mais conhecimento de nossa fé. Então essa parte aqui é muito interessante e também interessante para o que a gente vai estudar daqui a pouquinho, falar sobre os padres. Olha a importância disso. Seguindo então, tópico 7, foco total, chamei de foco total na catequese. Então agora o foco, o grande objetivo, a meta já está traçada, é catequizar esse pessoal. Acompanha aqui. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Ou seja, aqui na Terra, por enquanto, não tem nada, riqueza material nenhuma. Não achamos ouro, prata, não achamos nada. Nem lhe ouvimos. Porém, a Terra em si é de muitos bons ares. Não há muita riqueza aqui, mas a Terra é maravilhosa. Essa natureza é uma delícia. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Lembrou de alguma coisa? Brasil, em se plantando, tudo dá. Isso vem daqui, vem da carta, ou seja, uma referência à fertilidade do solo brasileiro. Porém, apesar de não termos achado aqui ouro, prata, metal nenhum, nós achamos, isso não é o mais importante. Olha só. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. Eles precisam de salvação, coitados? Estão aí perdidos, sem religião, sem nada. Precisam ser salvos. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. A principal coisa que Vossa Alteza deve fazer é estabelecer aqui o catolicismo, salvar esse pessoal. E que aí não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calicut bastaria. Quando mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa santa fé. Então ele diz: não há nada mais importante para a gente do que impor a nossa santa fé, o catolicismo. Essa expedição de Calicut só veio para cá para uma coisa. Aí um detalhe, ele usa o termo aí, ele usa a palavra Calicut, que na verdade Calicut é uma cidade nas Índias, na Índia, que é, aí, segundo a história, segundo algumas versões históricas, é para onde os portugueses estavam indo. Eles estavam indo para as Índias e vieram parar aqui no Brasil. Por engano, vieram parar aqui. Por isso que eles chamam os índios de índios. Eles achavam que estavam na Índia, entendeu? E Calicut, na verdade, a gente hoje chama de Calcutá. Todo mundo já ouviu falar. Temos aí a famosíssima Madre Teresa de Calcutá. É uma cidade da Índia. É para lá que eles estavam indo e, antigamente, chamavam de Calicut. Então, eles se denominavam a expedição de Calicut, que era para lá que eles estavam indo. E, para fechar a carta, a despedida. Ele vai dizer: e nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza do que nesta vossa terra vi. Então aqui na vossa terra, a terra já é dele, a terra já é do rei. Dou aqui a Vossa Alteza do que nesta vossa terra vi. E se algum pouco me alonguei, ela me perdoe. Ela, Vossa Alteza, Vossa Alteza me perdoe, que o desejo que tinha de vos tudo dizer, me fez assim pelo mil. Ainda termina com essa poesia, ele é poético sobretudo. Por isso, não à toa, isso aí depois vira literatura. Então esse é o conteúdo, maravilhoso conteúdo dessa carta. Para fechar, eu separei aqui um trechinho de uma outra carta, que é a carta desse camarada aqui chamado Gândavo. Olha o que eu coloquei aqui, eu coloquei como uma observaçãozinha dizendo que Gândavo escreve ao rei para falar do idioma dos índios. Isso é muito interessante, muito importante para o processo de colonização. O Gândavo faz uma observação muito interessante que a gente vai ver agora. Mais uma vez, acompanha aqui do lado. Pero de Magalhães Gândavo diz o seguinte:
A língua deste gentil, toda pela costa é uma. Carece de 3 letras, ou seja, ele observou que no Tupi-Guarani, na língua dos índios, não tem 3 letras e que para ele isso é terrível. Carece de 3 letras, a saber, não se acha nela, na língua, F, nem L, nem R. E qual é o problema de não ter F, não ter L e não ter R na língua dos índios? Ele vai dizer, olha só, coisa digna de espanto. Por quê? Porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E desta maneira vivem sem justiça e desordenadamente. Então ele fala que é uma coisa terrível eles não terem F, nem L, nem R. Então eles não podem ter a noção de fé, lei e rei. Eu particularmente acho que o não ter o F, eles não têm foco, nem força, nem fé. Até a próxima, tchau!